Olá pessoal, hoje vamos ministrar uma aula de contabilidade falando sobre os dois regimes de apuração do resultado. O regime de competência e o regime de caixa, ok? Bom, nós sabemos que apurar o resultado é verificar se a empresa, num determinado período, teve lucro ou prejuízo. Então, o que vai distinguir esses dois regimes de apuração do resultado na contabilidade vai ser justamente quando aconteceu a receita e quando aconteceu a despesa, tá ok? Então o regime de competência, ele considera como receita aquelas vendas que ocorreram em um determinado período, certo? Pertence àquele fato gerador. E as despesas também que ocorreram naquele período. Não importa, pelo regime de competência, se no caso das receitas houve a entrada de dinheiro. E se no caso das despesas houve a saída do dinheiro do caixa. Já pelo regime de caixa, o que interessa é se as receitas ocasionaram uma entrada de dinheiro no caixa e as despesas ocasionou uma saída do dinheiro do caixa. Não importa aqui quando que aconteceu a receita e quando que aconteceu a despesa, isto é, não interessa aqui o fato gerador. Bom, quando é que você usa um regime e quando você usa outro? Bom, a contabilidade oficialmente, de acordo com os princípios contábeis, considera o regime de competência como regime oficial. O regime de caixa é um regime paralelo, mais gerencial. Já a legislação do imposto de renda, para as grandes empresas, para as instituições financeiras, ela obriga que a apuração do resultado, para fins de tributação do imposto de renda, seja feita pelo regime de competência. Agora, pequenas empresas, microempresas, a Receita Federal faculta que elas poderão apurar o resultado pelo regime de caixa, tá ok? Então, para a gente poder ver a diferença desses dois regimes, vamos pegar o exemplo de uma empresa que, num determinado ano, vamos colocar o ano X1, período X1, ela vendeu naquele período, então ela teve receitas no total de R$10.000. E nesse mesmo período, ela teve despesas, estou falando nesse período de X1, de R$6.000, ok? Só que ela, dessas receitas de R$10.000, ela só efetivamente recebeu R$6.000, tá ok? R$4.000 ela vai receber no próximo período. E com relação às despesas, desses R$6.000 de despesas, ela só pagou a metade, R$3.000, pagando o restante no outro período, X1, por exemplo. Então, se a gente for analisar agora a apuração do resultado por esses dois regimes, né? A empresa aqui Garrincha, uma empresa bem conceituada no mercado, a gente poderia verificar aqui, montando a demonstração do exercício, a DRE, que as receitas, pelo período de competência, foram de R$10.000. Isto é, ela vendeu naquele período R$10.000. Não interessa se ela recebeu ou não essa totalidade. E as despesas naquele período foram consumidas no valor de quê? R$6.000. Não interessa se ela pagou ou não esse total de despesa no período. Então, desse modo, ela teria um lucro nesse período, pelo regime de competência, de R$4.000. Agora, se você fosse apurar o mesmo resultado pelo regime de caixa, as receitas seriam de R$6.000, porque, efetivamente, ela só recebeu naquele período R$6.000. E as despesas, nesse período, seriam R$3.000, porque só saiu do caixa R$3.000. Logo, o resultado ele é diferente, valor de R$3.000, tá ok? Se a tributação agora for incidir nesses dois lucros, vamos observar que o imposto de renda aqui vai ser maior, porque o lucro é maior por esse regime. E aqui o imposto de renda seria menor. Mas nem sempre o lucro pelo regime de caixa vai ser menor do que o regime de competência. Para que fosse igual, bastasse que todas as receitas fossem recebidas no período e todas as despesas fossem pagas no período, nós teríamos então o mesmo lucro, tá ok? Bom, com relação a esse assunto, existem umas palavrinhas-chave, né, que às vezes caem em concurso público, que geram uma confusão com relação a essa matéria. Então, observe essas palavras, tá? Receita, ganha ou receita realizada. Isso quer dizer, em contabilidade,
que a receita do período, que foi gerada no período, independente de ter entrado dinheiro no caixa ou não, foi de R$10.000. Então a receita do período ganha foi R$10.000, que é a mesma coisa que a receita realizada. Ok? Por outro lado, a receita recebida é aquela receita que efetivamente está no caixa, que seria, no caso aqui, R$6.000, que entrou no ano X1. Tá? Então, receita ganha e receita realizada é diferente de receita recebida, a não ser que houvesse coincidência com relação a toda a receita fosse recebida nesse período. Então, agora vamos ver com relação à despesa. As expressões, ó, despesa consumida é a mesma coisa que despesa incorrida, tá? Isso quer dizer o quê? As despesas que são daquele período da apuração do resultado, aconteceram naquele período, houve a geração da despesa. Então a despesa incorrida ou consumida, no caso foi o quê? R$6.000. Não interessa se a empresa pagou os R$6.000. E por outro lado, você tem o que? A despesa paga, aquilo que efetivamente saiu do caixa. Então, nesse caso aqui, a despesa paga foram R$3.000. Tá? Então, essas palavras são chaves quando você vai apurar o resultado pelo regime de competência e pelo regime de caixa. Bom, então nós vimos aqui a diferença entre o regime de competência e o regime de caixa. Para fins de contabilidade, para fins dos princípios contábeis, o regime de competência é o regime oficial de apuração do resultado. E o regime de caixa é um regime paralelo, é um regime gerencial. Espero que vocês tenham entendido esse assunto. Muito obrigado.